Sabe aquela parte do Alto da Compadecida, da série do filme que aparece uma porca na história? Então, não sabia que aquilo lá não está na obra O Alto da Compadecida? É dessa obra aqui do Ariano Suassuna, O Santo e a Porca. Olá galera, beleza? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então hoje eu vou falar aqui sobre a obra O Santo e a Porca, do Ariano Suassuna, do paraibano. Eu já fiz um vídeo sobre o Ariano Suassuna, onde eu falo sobre o filme e a série e um pouquinho sobre o livro O Alto da Compadecida. Eu vou deixar aqui no card para vocês, tá? Mas antes de começar, se você não me segue, curta aqui o vídeo antes. Clica aqui no botãozinho vermelho, ativa o sininho também. E eu quero que você deixe aí, coloque aí nos comentários para mim, aí no vídeo. Se quiser dar uma parada agora e escrever, coloque aí se você já leu O Santo e a Porca. Se você leu também O Alto da Compadecida. O que você achou do Santo e a Porca? Se você também deu umas risadas, se ia lendo a obra e dando umas risadas enquanto você lia. Conta aí pra mim a parte que você mais curtiu, o que você mais gostou e tudo mais. Vou deixar também na descrição para você me seguir lá no Facebook e no Instagram também. Então, o escritor, dramaturgo, escritor também professor, o Ariano Suassuna, nasceu na Paraíba em 1927. Inclusive o pai dele foi governador do estado. E na época o pai dele tinha sido assassinado, a família teve que se mudar, foram para o Recife. O Ariano Suassuna, ele é bastante conhecido pelas questões regionais, né? Toda essa parte política que vem desde o pai dele, da família, essa transição que ele sai da Paraíba, vai para Pernambuco, esse mundo que ele vivia ali em Pernambuco, em Recife, ele retrata o regionalismo, retrata também o sertão, algumas cidades próximas, cidades mais afastadas também, da Paraíba e principalmente de Pernambuco, cidades ali mais interioranas. Então esse contexto todo, esse jeito nordestino de ser, tanto na questão do vocabulário, na questão do estilo, na questão das emoções, a questão do jogo de cintura, né? De você sobreviver ambientes bastante pobres, bastante decadentes em muitas questões, em muitos aspectos, em muitas regiões. Ele representa isso de maneira bem humorada, por incrível que pareça, misturando drama, misturando comédia, nos seus livros, nas suas peças. Então ele mostra essas peripécias, esse jeito do nordestino, de uma certa região, saber lidar com a situação, ele representa de maneira bastante humorada nos seus livros. Então o Ariano Suassuna, a partir desse repertório que ele tem com relação ao Nordeste, com relação ao estilo do nordestino ser, essa cultura popular, ele é representada em suas obras também. Eu deixei aqui na estante essas obras que estão em pé aqui, são tanto um filme como série, e de cima é uma série de livros dele, né? São 1.300 páginas mais ou menos, de algumas obras do Ariano Suassuna, além, é claro, do Santo e a Porca que a gente vai falar hoje. O Ariano Suassuna ocupou a cadeira número 32, isso é uma curiosidade, da Academia Brasileira de Letras, e também fez parte da Academia de Pernambuco, né, de Letras, ocupou um dos lugares lá que eu não sei bem ao certo, mas foi na década de 90, onde ele fez parte também. Bastante conhecido, conhecido não só no Brasil, mas fora do Brasil, como um grande representante da arte brasileira, do Nordeste brasileiro, do folclore brasileiro, do regionalismo brasileiro, né? Quando a gente fala em regionalismo, a gente pensa na questão geográfica, de que forma o autor, né, o artista ali representa essas características na sua obra. O autor, infelizmente, em 2014, né, mais ou menos recente aí, se pensar agora que estou gravando em 2022, mais ou menos, né? Ele faleceu em Pernambuco, ele estava em Recife e ele teve um AVC. E aí, infelizmente, veio a falecer. Então, O Santo e a Porca é dividido, como é que se passa essa história, né? Uma peça de teatro, como eu tinha falado, dividida em 3 atos. Então você tem ali as questões que rodeiam, do que se trata essa obra. Ela trata do físico, do material, que seria, no caso, representado por causa do nome a porca, né? Por que é o santo e a porca? A porca representa o material, né? A questão do dinheiro, a questão dos seus bens. Então o personagem principal, que é o Eurico, ou chamado de Euricão Come Cobra, com uma das personagens começa a chamar ele assim, ele fica nesse duelo, né? Nessa divisão de questões, nessa dualidade, nessa quase eterna dúvida aí sobre essa questão material, que é representado pela porca, e a questão espiritual, que seria o santo, né? Ele está se referindo a Santo Antônio. Então, em alguns momentos, ele está ali lamentando, achando que alguém vai roubar a sua porca, alguém vai roubar o seu dinheiro. Até alguém chega lá durante a história, que daqui a pouco eu vou comentar,
fala da filha dele, fala da irmã dele, que vai pegar o seu tesouro, vai pegar algo bem, que é uma coisa que ele gosta muito. Ele sempre acha que vai ser a porca, como se todo mundo soubesse da porca dele, como todo mundo soubesse do dinheiro dele. Então aqui trata da questão da avareza, né? Essa questão aí material. E o santo, no caso, o Santo Antônio, essa ideia dele ser muito devoto, muito religioso, e trata mais de um contexto aí espiritual. Então o físico e o espiritual é o tempo todo trabalhado nessa obra. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o barroco, que é onde o Ariano Suassuna trouxe essa característica. Claro, o barroco não é da mesma época, a gente está falando do Ariano Suassuna, que é um autor aí, do modernismo brasileiro, né? Seguindo aí um período longo do modernismo e até depois do modernismo brasileiro, ele seguiu na literatura contemporânea escrevendo, né? Nas últimas décadas passadas, aí, até mais ou menos próxima a 2010. O Santo e a Porca apresenta a traição que a vida, de uma forma ou de outra, termina fazendo a todos nós. A vida é traição, uma traição contínua, traição nossa a Deus e aos seres que mais amamos. Traição dos acontecimentos a nós, dentro do absurdo da nossa condição, pois, de um ponto de vista meramente humano, a morte, por exemplo, não só não tem sentido, como retira toda e qualquer possibilidade de sentido à vida. Então vamos falar agora um pouquinho sobre o Barroco. O Barroco, então, ele iniciou-se ali por volta do início do século XVI, se estendeu até meados do século XVIII, ele tem o seu início na Itália, foi difundido, né? Difundiu-se por outros países da Europa, principalmente países católicos, veio para o continente americano, né? Chegando no Brasil, claro, mais próximo ali ao início, final do século XVII, início do século XVIII, e é onde daí ele foi difundido, aí, espalhado pelo continente americano. O que seria o Barroco, né? O Barroco, a gente pensa uma coisa bem oposta ao que veio depois, né? Ao arcadismo. O Barroco seria essa dualidade. Quando você pega um livro de direito, um livro lá, o pessoal que estuda essas áreas aí no meio jurídico, tem um desenho lá de uma balança, né? Aquela questão de você pesar, de você ter o equilíbrio das coisas. Só que o Barroco não era algo equilibrado, era algo em constante extremos. Então aquela dualidade, céu, inferno, bem e mal, amor e ódio. Essas dualidades que tem com relação a partes espirituais, materiais, emoções e assim por diante, é uma das características, algumas das características mais conhecidas do Barroco. Mas veja só, a gente está falando do Ariano Suassuna, que é um artista do século XX, né? Basicamente ele viveu quase o século XX inteiro, foi falecer mais para o início do século XXI, em 2014. Mas ele pega essas características barroca e trata nessa obra, principalmente com relação ao personagem Euricão, devido a essa dúvida, né, essa dualidade entre o bem e o mal, entre a herança, que seria o material, que é a sua porca, e entre algo espiritual, que seria quando ele tenta conversar, quando ele pede ajuda a Santo Antônio. E como eu falei, no Brasil ele chegou mais no final do século XVII, começo do século XVIII, e a gente é interessante saber, né, que a literatura brasileira ali do início do século XVI, na verdade, a gente não tinha uma literatura brasileira. O que a gente tinha? A gente tinha uma literatura de informação. Eram portugueses, eram padres, portugueses de forma geral, que eles escreviam sobre o Brasil, sobre a realidade, a fauna, a flora brasileira, e mandavam para Portugal com uma forma de informar a corte portuguesa. A literatura brasileira mesmo, que foi da início produzida por brasileiros, veio com o Barroco. E aí a gente tem o mais representante aí na literatura barroca brasileira, Gregório de Matos Guerra. O Gregório de Matos Guerra, ele trata na literatura de vários pontos interessantes, né? Ele tem uma literatura mais voltada para o ser humano, ele tem uma literatura bastante erótica e até pornográfica. Ele é um dos artistas brasileiros que tem essa vasta diferença aí, parecendo que são vários autores escrevendo uma mesma obra, ou então várias obras que não parece que é o mesmo autor. Mas o artista mais famoso que a gente tem do barroco brasileiro é o Aleijadinho. Acho que quase todo mundo já ouviu falar, né? Que ele tem as suas esculturas, as suas obras, não é da literatura, né? Então o Aleijadinho seria o mais conhecido artista brasileiro do barroco. Então o artista Bento Teixeira, em Portugal, em 1601, inaugura, né, o barroco. A gente pode dizer que o barroco surgiu quando em língua portuguesa, né, com a publicação da obra Prosopopeia em 1601. Então ali o
o início do século XVII, onde a gente tem ali o primeiro, né, a primeira publicação, o primeiro livro considerado barroco. Mas eu vou fazer um parênteses aqui. Você fala assim, quer dizer que o barroco surgiu de um período, a outro e acabou? Não é assim. Tanto é que a gente tem alguns marcos na história, sim, o período barroco acabou, aí veio o arcadismo e veio as outras escolas literárias, né, que seguiram adiante. O que a gente tem bastante comum aí nas últimas décadas do século XX, né, depois do modernismo, ali passando principalmente de 1950 para depois, 1960 principalmente, para cá, a gente tem uma coisa que é na literatura que a gente não tem bem definido, né? A gente chama literatura contemporânea, o pós-modernismo, ainda não tem uma definição. Pode ser que daqui 20, 30 anos a gente consiga definir melhor. Mas a gente fala que é bastante comum, principalmente nas últimas décadas, artistas pegar artes que tiveram, né, estilos literários que tiveram do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e misturar. Então tem artistas que transitam, né, parece que bebem em todas as fontes de todas as escolas literárias. Ai, minha porquinha dourada, ai, minha porquinha do coração, querem roubá-la, querem levar meu sangue, minha carne, meu pão de cada dia, a segurança de minha velhice, a tranquilidade de minhas noites, a depositária do meu amor. Mas parece que Santo Antônio me abandonou por causa da porca. Que santo mais ciumento, é ou ele ou nada. E é assim? Pois eu fico com a porca. Fui seu devoto a vida inteira. Minha mulher me deixou. A porca veio para o seu lugar. E nunca nem ela nem você me deram a sensação que a porca me dá. Ah, minha bela, ah, minha amada, aqui você fica muito à vista de todos. Todo mundo deseja sua beleza, sua bondade. É melhor levá-la para um lugar escondido. Amá-la do porão. É lá. Aí você ficará em segurança e eu poderei dormir de novo. Então assim termina, na verdade, o primeiro ato do livro, né? Então, como eu tinha falado no começo, a obra é dividida em 3 atos. Tem esse término, aí o segundo ato, claro, saem todas as personagens, aí dá início a um outro contexto, a uma série de coisas que vem na continuidade da obra. Então, a partir desse ponto, eu vou dar spoiler, tá? Se alguém quiser ler essa obra e não quiser que eu dê, não para o vídeo aqui, lê a obra, depois você continua, tá? Então assim, como que se trata essa obra? O Santo e a Porca, você tem lá o Euricão, que foi a fala que eu fiz agora, né? Ele é conhecido como Euricão. Então tem lá a sua irmã, que é a Benona. Quem mais? Você tem a Caroba, que é uma das personagens principais. O Pinhão, que é empregado do Euricão, né? Desse Euricão árabe, que é conhecido também como Euricão engole cobra. O Pinhão é o empregado dele, que é apaixonado pela Caroba, e a Caroba é apaixonada por ele, né? Os dois vivem brigando, sempre tem algum atrito, alguma discussão. A Caroba sempre diz que o Pinhão é malandro. Você tem a Margarida. A Margarida é a filha do Euricão. Dodó. Dodó é o filho de um outro personagem, que é o Eudoro Vicente, que é um cara... é o que tem mais dinheiro na peça, né? E o Dodó é o filho dele. E a Benona é a irmã do Euricão. Então, na história é mais ou menos assim. O Eudoro, que é o rico, né? Que é um fazendeiro. Ele foi namorado no passado da Benona, que é a irmã do Euricão. Só que eles se separaram. Tiveram ali uma discussão, um mal entendido, e se separaram e nunca mais voltaram a se falar. O Euricão, então, o personagem principal, né? O protagonista. Ele que tem essa dualidade entre a porca, que é o material, e o Santo Antônio, que seria o espiritual, fica sempre nessa questão, essa característica barroca. O Pinhão, que é seu empregado, como eu falei, gosta da Caroba, que gosta dele. E a Margarida é sua filha. Chega um momento da história que a Margarida está passando um tempo na casa do Eudoro, né? Ela e o Dodó é o filho do Eudoro, eles têm ali eles gostam do outro, mas nunca assumiram nada, eles são bastante jovens ainda, tal. Ele é bastante tímido, mas eles se gostam. E aí chega um momento que o Eudoro, ele tem um apreço, ele tem um pouco uma certa... Ele vê a Margarida muito jovem, muito bonita, ele fica interessado nela. Só que aí ele tem uma certa vontade de falar isso pro Euricão, que quer ficar com a filha dele. Só que aí quando o Euricão começa a ouvir esse boato, ele entende que o Eudoro quer pegar a porca dele. Porque quando o Eudoro, de alguma forma, diz para Caroba é que mora ali com o Euricão, é aquela que gosta do Pinhão, né? Quando ela fala pro Euricão que
tem alguém interessado na sua fortuna, tem alguém interessado, na verdade, no seu tesouro, do seu bem mais precioso. Esse alguém, na verdade, está interessado na filha. Ele acha que está interessado na porca, que é o seu dinheiro. O pouco dinheiro que ele tem, que ele guarda na porca, ele acha que todo mundo quer roubá-lo, né? Então Eudoro, que já é alguém bastante rico, o Euricão está achando que ele está querendo roubá-lo. O mais engraçado da peça é porque a Caroba, ela decide fazer o seguinte. Como ela sabe que o Dodó quer ficar com o Dodó, que é filho do Eudoro, né? Tá disfarçado, tá morando na casa do Euricão, tá trabalhando para ele, apesar que ele tem dinheiro, né? O Dodó, porque ele é filho do Eudoro, que é o fazendeiro. Ele mora lá escondido, né? Porque ele tem interesse em namorar com a Margarida, né? Margarida, que é a filha do Euricão. Então a Caroba tenta armar tudo, né? Diz que vai preparar um jantar, vai chamar todo mundo para jantar. E a intenção dela é que a Benona, que é a irmã do Euricão, né, que tinha um caso no passado com o Eudoro, que o Eudoro e a Benona fiquem juntos, que ela, né, Caroba, fique com o peão, e que o Dodó, que é filho do Eudoro, fique com a Margarida. E não do jeito do começo que o Eudoro tem na cabeça. O Eudoro acha que vai chegar para o Euricão, vai pedir a mão da filha dele em casamento, que é a Margarida, e aí vão ficar juntos, né, e ela vai morar com ele lá na fazenda, né, já que ele tem muito dinheiro. Só que a confusão é tanta que o Euricão acha que o Eudoro vem para pegar o seu dinheiro, que ele é tipo ladrão e fica, vão me roubar, vão levar tudo que eu tenho, Santo Antônio me proteja, não sei o que. Ele começa a se lamentar. E na verdade não tem nada disso, isso é só coisa da cabeça dele, porque ninguém sabe que existe essa porca, né? Ninguém, só ele sabe. E a Caroba é aquela que tenta usar, né, a malandragem dela, a esperteza dela, para que ela consiga ficar com o Pinhão, para que o Dodó e a Margarida fiquem junto e para que a Benona volte, né, a ficar com o Eudoro, porque eles se gostavam no passado e por causa de um mal-entendido eles se separaram. O Euricão é o único que ficaria sozinho, né? São 7 personagens. Na verdade a gente podia colocar a Porca e Santo Antônio como personagens também, né? Daí seriam 9, porque o Euricão fala o tempo todo da Porca e fala o tempo todo do Santo Antônio. Então o engraçado da peça é toda essa confusão. Um entra, acha que está falando de uma coisa, acha que está falando da outra, aí enquanto ele está falando da filha, que é o bem mais precioso, que está querendo, né, ficar com ela e tal, o Euricão entende que está querendo roubar o seu dinheiro e não a sua filha. Quando ele começa a descobrir a verdade, que ele vê, o Eudoro está interessado na minha filha, alguém que tem bastante dinheiro, apesar de ser mais velho, ele não diz, mas mais ou menos ele aceita. Mas ele não sabe que a Caroba está armando que não é para Margarida ficar com o Eudoro, com o fazendeiro, para Margarida ficar com o Dodó, que é o filho dele, que ninguém sabe, né, só os dois e a Caroba, e que a Benona, né, então, que é a irmã do Euricão, fique com o personagem Eudoro, que é o fazendeiro, e aí o Euricão fique lá com a sua porca e acreditando no Santo Antônio. Então, na verdade, todo mundo teria um par, né? Mais ou menos assim. E é isso aí, galera. Me conta aqui, você já leu essa obra? Você gosta desse estilo de livro? Se você leu O Alto da Compadecida e gostou, leu lá Pedra do Reino, outras obras do Ariano Suassuna, eu sugiro que você leia o Santo e a Porca também, porque é bem engraçada, é interessante para a gente entender um pouco essas características, né, esse regionalismo, e também saber por que, no caso, a personagem Caroba, né, essa malandragem que ela tem, esse jogo de cintura, é bem típica, né, de pessoas que estão passando por necessidade, pessoas que têm que ter esse jogo de cintura, que muitas vezes a gente fala o jeitinho brasileiro é algo negativo. Claro que tem um lado negativo de você querer se dar bem em tudo passando por cima de outras pessoas, mas de forma geral não. Esse jeitinho brasileiro, se a gente for ver do pobre, né, da pessoa que tem que se virar de alguma forma para poder sustentar, para poder estar num ambiente ali como os próprios personagens, acabei não falando disso, mas as personagens que vivem ali na casa ali do Euricão, ele não paga, ele não dá salário para essa pessoa. Vocês já moram aqui, tem comida, tem onde dormir, então vocês não têm que ter direito a salário. Então isso é uma realidade que a gente sabe que ainda hoje, no século XXI, ocorre no Brasil, em regiões mais afastadas. Pessoas que ainda passam fome, né? Não é tão pouca gente, tem bastante gente, né, que passa fome. Então essa realidade que muitas vezes em algumas regiões do Brasil a gente não tem noção. Esse jeitinho é necessário, um jeitinho de sobrevivência. Como eu falei no vídeo do Alto da Compadecida, principalmente o João Grilo, tem o João Grilo e o Chicó. Tanto no livro, quanto na série, quanto na peça, você percebe que a malandragem dele é uma forma de sobrevivência. Beleza? Se alguém quiser comentar um pouco mais disso que eu estou falando agora, coloca aqui nos comentários, deixa aí para mim, fale o que vocês acham dessas obras. Não esquece de seguir, né? Clicar aqui no botão vermelho e ativar o sininho e curtir o vídeo se você gostou.
Se você quiser compartilhar para alguém também, faça isso que ajuda bastante o canal. Beleza? Valeu, galera. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.